Você já se perguntou como surgiu a teologia da aliança desdobrada? Aqui vai um fato que quase ninguém te conta. Quem rejeitava a ideia de um único pacto e decidia se rebatizar, sofria uma punição bizarra, o chamado terceiro batismo. Aposto que você não queria estar no lugar daqueles cristãos. A aliança desdobrada tem um nome oficial: Teologia do Pacto. E a grande sacada dessa visão teológica foi tentar fundir o Novo e o Antigo Testamento em uma coisa só. Lembrando que pacto, testamento e aliança na Bíblia são a mesma coisa. Só que, antes de te mostrar como isso começou, Jesus prometeu que os seus discípulos não ficariam órfãos. Quem viria no lugar dele? O Espírito Santo. E o próprio Jesus explicou um dos papéis do Espírito Santo. Vejamos João, capítulo 16, versículo 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O Espírito Santo tinha uma missão clara: guiar os apóstolos a toda a verdade. E uma das maiores verdades que ele revelou foi justamente essa: existem duas alianças completamente distintas em essência. A primeira, velha, desgastada e prestes a desaparecer, em conformidade com Hebreus capítulo 8, versículo 13. Confira na sua Bíblia. A segunda, nova, superior e permanente. Não dá para misturar as duas alianças. Por isso, inspirado pelo mesmo Espírito, Paulo dá uma ordem direta na Escritura: lançai fora a escrava. Gálatas capítulo 4, versículo 30. Confira na sua Bíblia. E de quem Paulo está falando ali? Da aliança do Sinai, do sistema antigo que a teologia do pacto tenta ressuscitar. Judeus e gentios, unidos em Cristo, chegaram a uma conclusão óbvia: são duas alianças distintas. Ponto final. Eles rejeitaram o peso da primeira aliança para viver a novidade de vida em Cristo. Só que seguir Jesus significava exatamente isso naquele contexto: abrir mão do judaísmo e da aliança do Sinai. E o preço por essa separação foi altíssimo. Perseguição implacável dos judeus que não aceitavam o fim da primeira aliança, de Roma que não entendia essa nova fé. Golpe dos dois lados, como mostrado no vídeo passado. Bora continuar, mas antes de ir para o próximo ponto, se você ainda não me conhece, meu nome é Adriano Correia. Você está no canal Verdade Sem Enrolação, o canal que estuda a Bíblia e deixa ela mesma se interpretar. A Igreja de Cristo é um só corpo, gentios mais judeus, unidos pela cruz. Quando a carta aos Gálatas chegou, e depois a de Hebreus, a fé deles pegou fogo. No século I e II, a igreja primitiva passou por uma perseguição pesada, mas com pureza de evangelho sem mistura. Século III para o século IV muda tudo. Constantino, em 313 DC, legaliza o cristianismo. Teodósio, em 380 DC, oficializa o cristianismo como sendo a religião do Império Romano. Resultado: perseguição aos cristãos. O problema, a pureza do evangelho do século I e II começa a se perder. Aquela igreja primitiva, guiada direto pelo Espírito Santo, agora começa a ser guiada por Roma. A igreja perdeu a pureza das doutrinas de Cristo e dos apóstolos. Mas uma coisa permaneceu por séculos: a ideia
de duas alianças distintas. Até que, século XVI, foi ali que tudo começou a mudar. Antes da Reforma Protestante, em 1517, a Igreja já tinha se casado com o Estado. Precisamente, no século IV, Roma e a Igreja fizeram uma aliança e o cristianismo se consolidou. Nesse período, a instituição passou a ser conhecida como Igreja Estatal, uma igreja financiada pelo governo, sem cartório na época, mas o cristianismo virando a religião oficial do Estado. A solução dessa união, o batismo infantil, guiado ou aceito na marra, não importava. O resultado prático disso, todo recém-nascido era obrigatoriamente batizado. Com isso, a igreja ganhava o controle absoluto da população, sabendo exatamente quem nascia. E o governo? O governo usava isso para ficar de olho em tudo. Controle social puro. Século XVI, uma grande divisão racha o cristianismo e faz surgir o protestantismo em 1517, com Martinho Lutero. No meio desse turbilhão, um grupo de reformador se levanta e rejeita totalmente o batismo infantil. Protestantes, católicos e o Estado se viram ameaçados. A resposta do sistema? Criar a teologia do pacto, uma estratégia para combater quem batia de frente com a Igreja e o Estado. Para você entender, antes do século XVI, a ideia de uma aliança única sequer existia. Rejeitar o batismo infantil era uma afronta direta à Igreja e ao governo, ao sistema. O castigo para esses rebeldes reformadores, eles eram obrigados a passar pelo cruel e terceiro batismo. Mas esse assunto a gente continua no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo, pelo menos com uma pessoa. Nos ajude a ajudar mais pessoas a estudar a Bíblia, sem enrolação e com uma pitadinha de história. Até o próximo vídeo.